toda a terra estremece na perfeição de Deus. O impossível sempre acontece, e na voz do Todo-Poderoso toda a terra estremece na perfeição de Deus, na perfeição de Deus, na perfeição de Deus. Toda a terra estremece na perfeição de Deus. O impossível sempre acontece, toda a terra estremece na perfeição de Deus.
a próxima atração. Atenção, rádios afiliada à Rede Popular e TV, Rádio Fonte, Rádio Cultura, Rádio Digi Gospel, Rádio Integração, Rádio Popular 2, Rádio Popular 3 e TV Providência. Formação de rede para o programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Se a montanha é alta demais, inquieta o meu coração. Se os meus olhos me acovardarem diante da tribulação, tu és a minha porção de fé, tu és a voz que me acalma, tu és o Deus que me leva além do que eu posso imaginar, do que eu possa conquistar com minha fé. Vou fazer acontecer o que não aconteceu. Com minha fé, eu vou enxergar além dessa montanha. Com minha fé, vou trazer à existência o que não posso ver com os meus olhos naturais.
Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são 17 horas e 52 minutos, com minha fé, com este lindo louvor. Estamos aqui hoje, mais uma vez, pela permissão do nosso Deus, pela permissão do nosso Senhor Jesus Cristo e com certeza pela vontade dele, mais uma vez, para apresentar o programa Falando de Jesus nesta segunda-feira, exatamente dia 26/6 do ano de 2017. Com muita alegria e satisfação, estamos aqui para você, amigo, para você, amiga, para você que está na praça, para você que está num ponto de ônibus, para você que nos ouve através da TV Providência, a você que nos ouve através da Rádio Integração, a você que nos ouve através da Rádio Cultura, a você, meu amigo, minha amiga, a você que ouve através da Rádio Fonte, a todos que nos ouvem em Novo Horizonte através da Rádio Popular, a você em Planalto Serrano, aí também que está nos ouvindo aí em Marianilbe, a você de Vista da Serra, a você de Campinho da Serra 1 hoje, com certeza está nos acompanhando, está nos ouvindo através da Rádio Popular também em Planalto Serrano, e com certeza a você que está na radiopopular.net.br, a todos que nos ouvem através da Rádio Estilo Mix. Um abraço aí para o nosso querido amigo Beto, da Rádio Estilo Mix, e também a todos os ouvintes da Rádio Estilo Mix. Quero também saudar com muito carinho também os nossos queridos amigos ouvintes da Rádio Digi Gospel, a você que está nos ouvindo em outros países, através do Estilo Mix, através da Digi Gospel, através da TV Providência e também através da Rede Popular de Rádio e TV. São canais de bênção que levam a palavra de Deus até o seu coração, desde que você empreste o seu ouvido, desde que você abra o seu coração para você receber o que o Espírito Santo de Deus traz no mensageiro, para ele falar não só para mim, mas falar para você que nos ouve exatamente de norte a sul, de leste a oeste, de qualquer lugar deste planeta Terra. Quero também aproveitar, mandar um abraço aos nossos queridos amigos ouvintes do facebook.com, Rede RCP, que estão nos acompanhando através do Facebook. E lógico, não poderia esquecer de também saudar a você de qualquer lugar deste planeta que está acessando neste momento ao YouTube, ao vivo. A Rede Popular de Rádio e TV está transmitindo ao vivo pelo Facebook. São vários meios de comunicação que o Senhor permitiu e pela vontade dele nós estamos usando para você receber exatamente aquilo que é mais gostoso, aquilo que é mais precioso, aquilo que nos alimenta 24 horas por dia, porque a palavra de Deus é que nos sustenta para o nosso viver, para o nosso trabalho, para o nosso lazer, para a nossa família, para o nosso emprego, para a nossa tristeza, para a nossa enfermidade. É a palavra de Deus que nos alimenta exatamente para que nós possamos passar por todas as provações que Ele permite. Deus é um Pai bondoso, Deus é um Pai misericordioso, mas também é um Pai que gosta de corrigir os seus filhos, exatamente quando eles praticam aquilo que não agrada o seu coração. Deus é aquele Pai que você não vê, mas você pode sentir Ele, a presença dEle, através do Espírito Santo, quando você lê a palavra dEle, quando você pratica a palavra dEle, quando você ouve a palavra dEle e quando você deixa que a palavra dEle cuida de você. Agora na Serra são 17 horas e 56 minutos, um abraço a todos vocês que nos ouvem, já está presente hoje, com a graça e com a permissão do nosso Deus, nosso querido e amigo irmão Tiago, ele que é o portador da mensagem da palavra de Deus, usada pelo Espírito Santo, exatamente para que eu e você possamos aprender, para que eu e você possamos meditar, para que eu e você possamos corrigir aquilo que nós falhamos hoje com um irmão,
com um amigo, até mesmo com os nossos inimigos, porque é tão fácil amar o irmão. Mais difícil é amar aquele que trama armadilha, amar aquele que tenta contra a sua vida, amar aquele que quer te prejudicar, amar aquele que te fala mal da sua vida, amar aquele que não gosta de você. Por isso Deus, esse é o Pai que cuida de todos nós, porque independente do teu credo, independente da tua religião, o nosso Deus é um só. Por isso, devemos exatamente adorá-lo em espírito e em verdade. Por isso, devemos exatamente cultuar sempre, em qualquer igreja mais próxima da nossa casa, independente da placa, porque placa não salva, placa não leva para o céu. Placa é simplesmente para o irmão ter uma identificação. Eu cultuo na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Serra. Eu cultuo na Igreja Batista Shekinah. Eu cultuo na Igreja Pentecostal Templo de Deus. Eu cultuo na Igreja Maranata. Eu cultuo na Igreja Deus e Amor. Esta é uma referência para que todos nós vamos à casa do Senhor. Por isso, diante de Deus, todas as placas se resumem em um só nome, Jesus. Exatamente este programa aqui tem agregado essas placas, graças a Deus, a todos, porque cada um que estiver aqui vai estar falando de Jesus, e falar de Jesus é gostoso, é maravilhoso e com certeza vai alegrar muito, não só o meu coração, mas o seu coração. Agora na Serra são 17 horas e 59 minutos, 17h59, nós vamos já encerrando a nossa fala, daqui entrando na nossa oração, agradecer a Deus por mais esse dia, que Ele nos abençoou, de qualquer pessoa que esteja ouvindo e também aquelas que não estão nos ouvindo neste momento, que pôde ter um momento de felicidade de acordar, teve um momento, a felicidade de poder andar, teve um momento de felicidade de poder ouvir, teve um momento de felicidade que pôde se alimentar. Mas também ora a Deus pela vida daqueles que não tiveram essa felicidade, porque o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Na Serra, agora pular o reloginho, são 18 horas, a Deus toda a honra e toda a glória. 6 horas. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada
dor. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. A minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha abençoar todos nós nesta noite de hoje. Que a palavra do Senhor vá ao teu encontro. Que nesta noite, debaixo da graça de Deus, eu possa ministrar a palavra de Deus com graça. Que Deus venha abençoar a sua vida. Que Deus venha abençoar a sua família. E neste momento, eu convido a você a elevar o teu pensamento a Deus em oração, para que possamos então estar meditando na palavra de Deus. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta noite. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, debaixo, Senhor, da Tua graça. Ó Deus, como, ó Deus, ministro da Tua palavra. Senhor, eu quero ministrar, ó Deus, uma palavra revelada, uma palavra, Senhor, ó Pai, que venha trazer cura, que venha trazer restauração, que venha trazer purificação. Ó Deus, que vidas sejam alcançadas pela Tua palavra. Ó Deus, eu louvo o Senhor por essa noite, por esse privilégio, nesta oportunidade, ó Pai, de ser o ministro, o mensageiro do Senhor, nessa programação abençoada, para trazer uma mensagem que restaura, uma mensagem que transforma, ó Pai, através do Teu nome. E é em nome do Senhor que eu faço esta oração, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós iremos meditar na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 6 e versículo de número 5 em diante. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 6 e versículo 5, que diz assim: Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma multidão vinha a ele, disse a Felipe: Onde compraremos pão para estes comeres? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Versículo 7. Felipe respondeu-lhe, dizendo: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isto entre tantos? Esta palavra de Deus ao meu e ao seu coração é uma palavra que vem nos trazer lições preciosas da parte de Deus. A pergunta que Jesus fez ao seu discípulo era: aonde vamos comprar pão para alimentar este povo?
Então ele vai responder: Senhor, nem se tivéssemos 200 dinheiro, nós teríamos condição de alimentar esta multidão. E então, André, irmão de Simão, ele procura entre a multidão se havia alguém ali, que havia alguma coisa, uma comida, um alimento para poder ajudar. Agora imagina, se nem com 200 dinheiro daria para alimentar este povo, agora pensa, 5 pães e 2 peixinhos. Nós sabemos que o evangelho ao qual João escreve, inspirado pelo Espírito Santo, no capítulo 1, nós vamos olhar aqui que João vai falar acerca do verbo. Ele diz: no princípio era verbo. O verbo estava junto com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Olha só que revelação que João traz para nós. Ele disse que no princípio de tudo, o verbo agiu, o verbo fez efeito, o verbo, a palavra de Deus. Tudo surgiu através do poder da palavra. Tudo se fez através do poder da palavra. Quando João diz que o verbo estava com Deus, João estava dizendo que a palavra estava com Deus, que ele é a própria palavra, e a palavra é a verdade. E Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse mais: eu sou a verdade, eu sou a palavra, e através de Jesus Cristo é que alcançamos a vida eterna, porque ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Então nós aqui encontramos João falando e narrando situações do ministério de Jesus Cristo. No capítulo 1, João vai falar que Deus é a palavra, que através da palavra surgiu todas as coisas, que pelo poder da palavra, haja luz, haja sol, haja estrelas, haja separação entre águas, e houve através do poder da palavra. E é através do poder desta palavra, a palavra de Deus, que eu te digo nesta noite: hoje é noite de renovo, hoje é noite de renovação, hoje é noite de restauração, hoje é noite de cura para a tua alma, hoje é noite de cura física, hoje é noite de salvação para a tua vida. Escapa-te por tua alma. Por quê? Porque a palavra de Deus tem poder. No capítulo 2, João vai falar acerca de um casamento que aconteceu lá em Caná. E nesse casamento, Jesus foi convidado. A família de Jesus foi convidada. A Bíblia nos informa dizendo que preparou-se a festa durava-se muitos dias, só que aconteceu algo que eles não esperavam. Aconteceu algo que não estava na agenda, que não estava nos projetos. O vinho estava perto de se acabar. Para nós entendermos melhor a questão do vinho na cultura judaica, representando a alegria, representando ali a felicidade. Se acabava o vinho, para eles acabava a alegria, acabava a felicidade. Imagina uma festa sem o vinho. Para o povo judeu não havia graça, mas Jesus foi convidado para este casamento, e nesse casamento acabou-se o vinho. Maria, a mãe de Jesus, agora disse: o que nós vamos fazer? Acabou-se o vinho. Jesus disse: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Eu entendo aqui que tem a hora certa de Deus agir na minha vida, que tem a hora certa de Deus agir na sua vida. Quem sabe neste momento você está se perguntando muitas coisas que está acontecendo na sua vida, muitas coisas que está acontecendo no seu ministério, muitas coisas que tem acontecido na sua família, quantas aflições, quantas lutas você tem passado, quantas portas fechadas, as enfermidades. Você fica se perguntando: Senhor, até quando? Senhor, até quando eu vou passar por essa situação? Até quando, Senhor, tanta humilhação? Senhor, até quando tanto choro, tantas angústias? Quem sabe você quer uma resposta imediata de Deus, mas o Senhor, Ele tem o tempo dele de agir. Deus, Ele tem a hora certa de agir em nosso favor. Nesta hora o Senhor está dizendo para mim e para você: ainda não é chegado a minha hora. É que nós somos imediatistas, nós queremos tudo agora, nós queremos tudo imediato. Nós achamos que só porque Deus, Ele nos fez uma promessa, essa promessa tem que se cumprir hoje, essa promessa tem que se cumprir agora. Nós temos que entender que existe o tempo do homem e existe o tempo de Deus.
O tempo do homem é aquele tempo que é imediatista. O homem, ele quer as coisas que aconteçam muito rápido na sua vida. Qual foi a promessa que Deus te fez? Qual foi a promessa que Deus prometeu a você que ia cumprir e que vai cumprir? Quem sabe passou-se 2 anos, 5 anos, 10 anos, passou-se muito tempo e a promessa ainda não aconteceu, ainda a porta não se abriu, ainda os projetos não saíram do papel. É porque tem o nosso tempo, é porque existe 2 tempos, existe o tempo do homem e existe o tempo de Deus. Quem sabe no tempo do homem a tua bênção já está atrasada, a tua cura está atrasada, a promessa já está retardada. No tempo do homem parece que está frustrado, parece que não tem jeito, parece que não há mais esperança, mas no tempo de Deus tudo chega na hora certa, tudo chega na hora exata. Então Jesus foi convidado para a festa, glória! Quando Jesus é convidado para a festa, eu já vejo como algo positivo. Os convidados, eles poderiam ser tudo, mas eles tinham fé em Jesus. Quem sabe eles prepararam o casamento dos sonhos, eles prepararam a festa dos sonhos. Para se preparar um casamento, não é de uma hora para outra. Eu creio que aqueles noivos, eles prepararam, a sua família 1 ano de preparação para acontecer aquela festa. Quem sabe nos jornais da época, nas principais manchetes, se houvesse Facebook, se houvesse o YouTube, o WhatsApp, seria anunciado um desastre. Acabou o vinho na festa de fulano de tal, mas graças a Deus que Jesus estava na festa. O que eu quero te dizer nesta noite é que tudo que podemos fazer, tudo que nós vamos projetar, nós temos que colocar Jesus em primeiro lugar. Jesus tem que estar nos nossos projetos, Jesus tem que estar no nosso ministério, Jesus tem que estar na nossa família. Tudo o que fazemos, Jesus deve estar em primeiro lugar. E aqueles noivos não passaram vergonha, porque Jesus estava na festa. Você sabe muito bem o que ocorreu quando Jesus mandou que os servos fossem levar aquelas talhas com água até o mestre-sala. Quando ele provou aquela água, já havia sido transformada em vinho. E ele disse que naquela festa foi diferente. O vinho inferior veio primeiro e o melhor vinho veio no final. Não que isso aconteceu por causa da vontade do homem, mas porque houve a intervenção divina. É porque Jesus estava na festa. Quem sabe a tua vida tem sido amarga, a tua vida tem sido de tristeza, a tua vida só tem sido de choro. Talvez a alegria você já não tem mais. Você vive cabisbaixo, angustiado. Quem sabe a sua vida era o vinho. Você tinha alegria, você tinha paz, você tinha esperança. E hoje você não consegue nem dormir direito. Hoje você tem medo de tudo e de todos. É porque está faltando alegria na sua vida. É porque está faltando alegria na sua casa. É porque está faltando alegria no seu coração. E essa alegria é só Jesus que dá. Esta paz é só Jesus que dá. Ele disse: em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições. Nesta noite o Senhor está te convidando para vir para a graça. Jesus está te convidando para um particular com Ele. Jesus está nos convidando a fazer uma aliança com Ele, porque Ele tem a paz que o mundo não te dá. Ele tem a paz que a tecnologia não te dá. Ele tem a paz que o dinheiro não te dá. Você pode deitar no travesseiro feito de ouro, de linho fino, mas se você não tiver a sua consciência tranquila, você não vai ter um sono leve. Mas somente Jesus nos dá a alegria, nos dá a paz necessária. Então convide Ele para os seus projetos. A partir de hoje, se você não convidava, se Jesus não era o primeiro da lista nos seus projetos, em tudo que você fazia, a partir de hoje comece a fazer isso, para você ver a mudança que vai acontecer na sua vida. O evangelista no capítulo 3, ele vai falar acerca de um homem chamado Nicodemos. Nicodemos, ele era um príncipe em Jerusalém, ele era um homem de autoridade, ele era um homem conhecido, só que ele ouvia as palavras que Jesus pregava. Jesus trazia o evangelho do reino, o evangelho da salvação, o evangelho da cura, o evangelho da graça, o evangelho do perdão, o evangelho da misericórdia. Então este homem príncipe em Jerusalém, chamado Nicodemos, ele teve um desejo de conhecer Jesus. E com esse desejo de conhecer Jesus, ele foi ter com Jesus de noite. E então ele fez algumas perguntas a Jesus, perguntando: Senhor, como que eu faço para alcançar o reino dos céus? Como que eu faço para chegar até o reino dos céus?
Jesus disse assim: aquele que não nascer da água e do Espírito não herdará o reino dos céus. Jesus estava dizendo: aquele que não nascer de novo da água e do Espírito, eles não serão salvos. Nicodemos não conseguiu compreender o que Jesus estava falando. Por quê? Porque ele estava tentando interpretar da forma humana. Então Jesus falou para ele: se você não consegue compreender o que eu falo de forma tão clara e objetiva, quanto mais se eu falar das coisas do Pai, das coisas espirituais, você não vai entender. Jesus estava dizendo para Nicodemos que para ele alcançar o reino dos céus, era necessário ele nascer da água e do Espírito. O que é nascer da água e do Espírito? Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, quando nós aceitamos a fé, nós então somos agora novos convertidos. E quando nós descemos nas águas do batismo, ali na simbologia que Jesus mesmo fez, quando completou 30 anos e deu início ao seu ministério, ele foi batizado por João Batista. Não porque Jesus tinha pecado algum, mas ele deu o exemplo para que nós podemos fazer o mesmo. Então, quando entramos nas águas, no batismo nas águas, nós ali entramos e deixamos a velha criatura, o velho homem, e agora adotamos novas postura, uma nova prática, uma vida de conduta, uma vida de santidade, uma vida compromissada com a palavra de Deus. Então o velho homem fica para trás, as velhas coisas para trás ficam, e agora nós somos novas criaturas, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Jesus estava dizendo desse batismo: aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. Tem muitas pessoas que precisam novamente descer as águas para nascer de novo. Por quê? Porque há uma simbologia quando se batiza. Há uma simbologia em que ali nós somos remidos, nós somos regenerados. Aquelas águas ali que nós mergulhamos no batismo são águas simbólicas da purificação, representando a purificação de Deus em nosso corpo, em nossa alma. Mas Jesus estava dizendo para Nicodemos de forma espiritual que se ele não nascesse de novo, ele não entraria no reino dos céus. No capítulo 4 em diante, Jesus vai encontrar a mulher samaritana no poço, tirando água do poço. E Jesus queria uma estratégia para evangelizar aquela mulher. Ele pediu os seus discípulos para comprar alimento, para comprar comida. E então Jesus foi até aquele poço e perguntou àquela mulher samaritana se ela pudesse dar água para ele, porque ele estava com sede. Aquela mulher, ela colocou barreiras, dizendo que não poderia nem conversar com Jesus, sendo ela samaritana e ele judeu, porque havia barreiras, havia protocolos, havia dogmas que não poderiam se comunicar, mas Jesus veio quebrando essas barreiras, porque Jesus queria mudar a mente e o coração daquela mulher através do poder da palavra. Jesus queria trazer a graça para aquela mulher, para que ela pudesse conhecer o poder de Deus, para que ela pudesse beber da água do Espírito. E nessa noite o Senhor, Ele está falando contigo através deste programa Falando de Jesus, com esta palavra poderosa, dizendo que Ele te ama, que Ele tem uma obra para realizar na tua vida. Quem sabe você está bebendo das águas barrentas que o inimigo tem te oferecido, o inimigo tem te enganado, dizendo que a água que Ele está te dando é água limpa. Não, é água suja. O mundo jaz no maligno, mas nós devemos beber da fonte da vida que é Jesus Cristo. Jesus apresentou aquela mulher depois que ela conhecera que Jesus era um profeta. Nós conhecemos a história. Aquela mulher vivia uma vida promíscua, vivia uma vida de pecado, mas ela teve encontro com Jesus no poço de Jacó. Eu não sei aonde você terá um encontro com Jesus Cristo. Quem sabe pode ser agora, neste momento você está aí na sua rua, na avenida, na praça, na sua casa, pela internet ouvindo a programação. Quem sabe pode ser agora que você tem um encontro com Jesus através do poder da palavra de Deus. Aquela mulher teve encontro no poço de Jacó e a partir de então ela foi anunciar que Jesus Cristo era o Filho de Deus e que ele veio trazer salvação a todos. A partir daquele momento, ela começou agora a propagar o evangelho do reino, sendo uma missionária por onde ela morava. E eu te pergunto nessa noite, até quando você vai continuar tirando água do poço para matar a sua sede física e a tua sede espiritual? Quem sabe você está preocupado com a sua roupa, está preocupado com o que comer, com o que vestir, com o que beber, está preocupado com suas finanças, está preocupado com as portas que se fechou, com tantas coisas, com a tecnologia. Quem sabe você está embaraçado com este mundo, se esquecendo que Jesus está voltando, se esquecendo que daqui a pouco a trombeta vai tocar
Daqui a pouco Jesus vai chamar-nos, os santos, os eleitos, os escolhidos, vai levar a igreja para o céu. E muitas das vezes nós estamos focados nas coisas desta terra, esquecendo que Jesus é a fonte da vida, que Ele tem a água limpa, Ele tem a água purificadora para nossas vidas. Ele diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a vida. E aquela mulher samaritana teve o encontro com a graça nesta hora, em nome de Jesus. Jesus Cristo é a graça, Ele é o favor imerecido. Quem sabe neste momento você está vivendo uma vida só de amargura, só de angústia, só de tristeza. Quem sabe você anda cabisbaixo. Quem sabe o síndrome do pânico te pegou. Hoje você não sai nem de casa, com medo de tudo, com medo de todos. Você está preocupado com tantas coisas. E quem sabe você nesta noite ainda não percebeu que você precisa de Jesus. Que sem Jesus você não pode fazer nada. Que sem Jesus nós não somos nada. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. No capítulo 5, a palavra do Senhor fala acerca de um paralítico lá no poço de Betesda, no tanque de Betesda, melhor dizendo. Esse paralítico estava há 38 anos naquele tanque. Ele esperava que havia um certo momento que o anjo movimentava as águas. E de tempo em tempo, quando as águas eram agitadas, as pessoas se lançavam no tanque de Betesda e era curada de toda sorte de enfermidade. Mas aquele homem todos os dias estava ali esperando a vez dele. E nunca conseguia se lançar. Ninguém o ajudava. E imagina, 38 anos você estar doente. 38 anos paralítico. 38 anos sofrendo. 38 anos angústia, tristeza, dor, aflição. 38 anos de humilhação. Imagina como que era a situação daquele homem. Psicologicamente, sentimentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Imagina, se coloca por um minuto no lugar desse paralítico do tanque de Betesda. Aquele homem estava vivendo uma vida de sofrimento. Não havia alegria, não havia graça na vida dele. Agora, com 2 anos, Jesus perseguido por um rei chamado Herodes. Com 12 anos, Jesus no templo ensinando doutores, surpreendendo a muitos. Com 30 anos, Jesus dá início ao seu ministério. Mas, irmão Tiago, o que tem isso a ver? Aquele homem continuava paralítico no tanque de Betesda. Quem sabe todos os anos a sua vida não muda. Todos os anos se passa e você não toma a atitude de fazer um compromisso com Deus. Todos os anos você fala: não, eu vou mudar, eu vou me libertar disso, eu vou aceitar Jesus Cristo, eu vou mudar de vida, eu vou procurar o caminho da verdade da vida que é Jesus. Todos os anos você faz promessa para Deus, mas você não pode cumprir. E quem sabe você está triste porque você se frustra, que você tenta, mas não consegue sair dessa prisão espiritual. Eu quero te dizer uma coisa: ainda há esperança para você. Existe uma esperança para você. A esperança se chama Jesus Cristo. Jesus então passou naquele tanque de Betesda e viu aquele homem ali, paralítico, que havia 38 anos que estava ali. Jesus perguntou para ele: você quer ser curado? Você quer ser sarado? Ele disse: Senhor, mas toda vez que eu tento, alguém vai antes de mim, eu não consigo. Jesus estava falando com ele porque Jesus tinha a solução naquela hora. Porque Jesus tinha a cura para ele, mas ele não estava entendendo. Jesus então libera uma palavra de vitória dizendo para aquele homem que havia 38 anos que estava paralítico: pega a tua cama e anda. Ei, Jesus está dizendo para pessoas nesta noite que está me assistindo através da internet, que está me ouvindo através das ondas sonoras da Rádio Popular: pega a tua cama e anda. Recebe a cura em nome de Jesus. Recebe a libertação em nome de Jesus. Recebe a restauração em nome de Jesus. Recebe a tua vitória em nome de Jesus. Pega a tua cama e anda em nome de Jesus. Ou você vai ficar a vida toda assim, a vida toda assim parado, prostrado, caído. Jesus não quer te ver assim caído. Jesus não quer te ver cabisbaixo, prostrado, não. Ele quer te ver vencedor, porque nós somos mais que vencedor em Jesus Cristo. Ele quer nos ver de pé. Ei, não existe nada impossível para Deus. E para concluir a palavra do Senhor, no capítulo 6 que lemos, nós vemos que Jesus transforma, Jesus multiplica pães e peixes. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, acompanhava Jesus, porque onde ele ia, a multidão seguia, o acompanhava. E a palavra do Senhor nos diz que enquanto Jesus ali estava ministrando a palavra do reino, irmão de Djalma, as pessoas o acompanhavam.
e o seguia, cria nos seus milagres. As pessoas amavam as palavras que Jesus pregava. Por que eu digo o evangelho do reino? É porque há muitas mensagens que estão se pregando por aí que não é do reino. As mensagens que estão se pregando por muitos lugares aí são mensagens interesseiras, são evangelhos mesquinhos, evangelhos de mentira, em que as pessoas não podem passar por luta, são pregados por aí que as pessoas não podem passar pelas portas fechadas, que não pode haver dor na vida de um cristão. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Mas Jesus pregava o evangelho do reino. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Bem-aventurados limpos de mão e puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito aqui não está dizendo no sentido financeiro, não, porque senão todos os pobres seriam salvos. Jesus estava dizendo pobre de espírito no sentido espiritual. Mas o que é isso, irmão Tiago? Você pode ter todos os diplomas, você pode ser conceituado, graduado, pode ter a melhor faculdade que você tiver, mas se você tiver um espírito quebrantado, humilde, se você tiver um coração de servo, mesmo tendo um conhecimento extraordinário, mesmo tendo o diploma pelo homem, mas se você tratar todos com humildade e amor, você é considerado pobre de espírito. E a palavra diz que deles é o reino dos céus. Então isso é muito sério. A Bíblia diz que Jesus então pega aqueles pães e peixes e ele faz um milagre da multiplicação. Mas o que me chama a atenção é que um menino estava preparado. Diante de uma multidão de 5.000 pessoas, havia um menino preparado com 5 pães e 2 peixes. Ele não foi egoísta. Ele então abriu mão daquilo que ele tinha e compartilhou e mandou entregar na mão de Jesus para que Jesus pudesse fazer aquilo que ele ia fazer. O menino não sabia se Jesus ia multiplicar ou não. Jesus só pediu que dentre a multidão se houvesse alguém preparado para que pudesse ter algum alimento. E aquele menino se disponibilizou com 5 pães e 2 peixes. E a palavra do Senhor diz que Jesus pegou, deu graça ao Pai, e aquele alimento se multiplicou. Ninguém morreu de fome. Ninguém passou fome. Quem anda com Jesus não passa fome. Quem anda com Jesus pode passar necessidade. Mas a palavra do Senhor diz que eu nunca vi um justo mendigar um pão e nem a sua descendência passar fome. Só que é necessário que eu e você podemos participar também deste milagre. Tem muita gente que está me ouvindo e tem ouvido esta programação, que é uma benção. Mas não adianta ser somente ouvinte. Nós temos que ser praticante. Não adianta só ouvir palavra todo dia ouvir a palavra de Deus, mas não botar em prática, não colocar em prática. Nós temos que praticar o que pregamos. Nós temos que viver o que pregamos. E aquele menino nos traz lições extraordinárias, irmão Djalma. Agora você imagina, com 5 pães e 2 peixinhos. Talvez se ele fosse egoísta, ele falar, não, só tenho isso aqui, 5.000 pessoas, como é que eu vou alimentar a multidão? Como é que eu vou ajudar pessoas que eu nem conheço? Mas ele não foi egoísta. Tem pessoas que colocam no carro uma frase assim, esse carro é de Deus, é a serviço do reino. Aí quando precisa daquela pessoa que tem aquele recurso que Deus deu para a obra de Deus, eu não posso porque vai sujar o carro. Eu não posso por causa disso, por causa daquilo, mas o carro é a serviço do reino. Que reino é esse? Aquele menino nos traz lições fortes. Ele mostrou o amor ao próximo. E o Senhor quer de mim, e Ele quer de você, que amemos ao nosso próximo, que é o segundo maior mandamento com promessa. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas, e segundo, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ele participou do milagre. Esse menino, quem sabe, não poderia estar na história, mas Jesus, ele deu a oportunidade de alguém dentre a multidão que estava preparado. Somente um menino estava preparado. E eu te pergunto nessa noite, e encerro esta palavra, a minha parte. Será que você está preparado? Será que eu estou preparado? Aquela multidão, todo mundo estava andando com Jesus, mas nem todo mundo que anda com Jesus estava preparado. Somente um menino tinha alimento, e ele não estava pensando o que ia acontecer com o alimento. Ele colocou na mão de Jesus. E Jesus fez um milagre. Jesus quer fazer um milagre na tua vida. Mas nós devemos amar o nosso próximo. Nós devemos tirar o egoísmo. Nós devemos se colocar no lugar dos outros. Eu acredito, não está na Bíblia, que depois que aquele menino deu aquele recurso, não porque Deus faz nada em troca, eu acredito que a porção maior foi para ele. Por quê? Porque ele não sabia o que ia acontecer. Jesus distribuiu a todos de forma igual, mas eu creio que pela graça de Deus, eu creio que Jesus chegou para ele e disse, olha, essa aqui é a tua parte,
Você me deu um pouco, ou tudo que você tinha, mas eu estou te dando 7 vezes mais. Ei, eu não estou falando de recursos humanos, eu estou falando que Jesus, Ele quer que você use a tua saúde, use aquilo que Ele te deu para você abençoar o próximo. Se você vê uma pessoa que não conhece a Jesus, que está indo pelos caminhos maus, que aos olhos do homem parece bom, mas é morte, você pregue a palavra de Deus para ele, você está fazendo bem, você está amando o próximo. Porque nós não queremos o céu só para nós. Foi por isso que esse menino trouxe essa lição, a lição de patrocinar, de financiar, de investir no reino de Deus. Então nós precisamos investir no reino de Deus, para que o nome de Deus possa ser glorificado e que através dessa palavra Deus possa falar mais ao teu coração aquilo que eu não pude falar, porque eu sou limitado, mas é a graça de Deus que nos sustenta, porque conhecimento humano de mim mesmo eu não tenho, eu dependo da graça de Deus, e pela graça de Deus, se houver uma pessoa, 2 ou 3, que ouviu esta palavra, em nome de Jesus, esta é noite de oportunidade, é noite que a sua história vai mudar, mas você tem que tomar uma atitude, você tem que fazer uma aliança com Deus, porque temos que ter fé, porque se creres, verás a glória de Deus. Vamos orar ao Senhor e agradecer a Deus por esta palavra. Que Deus venha abençoar a tua vida e a tua família, em nome de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, ó Pai, te dou graça, ó Deus, porque a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra, Senhor, é reta, a tua palavra é a verdade. Assim como a tua palavra falou meu coração, eu creio, Senhor, que falou a corações, ó Pai, que a tua palavra venha curar, que a tua palavra venha libertar, que a tua palavra venha salvar vidas. Ó Deus, neste momento, famílias sejam abençoadas, famílias sejam edificadas, impactadas pela tua palavra, famílias, Senhor, ó Pai, sejam abençoadas, ó Pai, através do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, que o Senhor venha abençoar a vida do irmão Djalma, de toda a sua família. Ó Deus, os projetos, Senhor, da Rádio Popular. Ó Deus, todos que fazem parte diretamente e indiretamente destas programações, ó Deus, que acontece na Rádio Popular, a qual este programa falando de Jesus se completou há pouco tempo atrás, 3 anos de bênção, 3 anos de vitória, 3 anos de anunciar a tua palavra, Senhor. Ó Pai, mesmo o Senhor, o pregador, sendo ele formado em teologia ou não, ó Deus, aqui não se prega placa de igreja. Nós sabemos que aqui o homem não é o centro, mas a tua palavra é o centro, o teu nome é o centro, até o nome do programa, ó Pai, tem o teu nome, o nome do Filho de Deus, Jesus Cristo. Que pessoas sejam abençoadas, que vidas sejam abençoadas através do nome de Jesus Cristo. Ó Deus, eu agradeço, Senhor, por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Rede Popular de Rádio e TV, agora na Serra são 18 horas e 35 minutos. Mais uma vez, através do sistema de rádio, de TV web, de rádios agregadas ao programa Falando de Jesus, a palavra do Senhor, eu tenho certeza que chegou até você. Mesmo você numa praça, num ponto de ônibus, mesmo você no YouTube, você no Face, a você onde estiver. A palavra de Deus, ela, como o irmão Tiago falou, nós estamos aqui a serviço do Rei. Talvez diferente de alguém que coloca uma placa no seu carro. A Rede Popular de Rádio e TV, desde quando Deus permitiu, exatamente no dia 9 de maio, quando nós nos reunimos numa tarde, no café, com o pastor Greci, pastor Klebert, pastor Marco, pastor Ademir, pastor Leandro, nós colocamos esse projeto na mão deles e pedimos a ele as opiniões e as bênçãos. E quando eles, naquele dia 9 de maio, eu me lembro, nós sentando
na nossa sala, tomando um café, graças a Deus, abençoado à tarde, todos se elevaram e acharam uma excelente ideia. Mas eu quero dizer para o irmão Tiago que até antes de chegar a esses mensageiros, eu tinha colocado para o pai, eu tinha colocado para o filho este projeto. Porque Deus permite que eu pense, porque Ele conhece o meu pensamento. Deus permite que eu sonho, porque Ele conhece os meus sonhos. A concretização dos meus projetos tem que estar sobre as bênçãos de Deus. Porque se Deus não tiver no controle, e se aquilo não for apropriadamente, diretamente para Ele, exclusivamente dele, vai começar, mas vai acabar. Eu falo assim com os 2 pés na terra que o Senhor deu para que eu possa andar. Eu falo com o meu pensamento lá no trono do céu, que é onde o Senhor está, e o teu filho amado à sua direita. Porque nós vimos e ouvimos muitas bandeiras abrindo portas. De repente, bandeiras abrem portas, mas está não projeto de Deus, está no projeto do homem. E quando está no projeto do homem, às vezes há algumas tropeços ou algumas coisas que não vai bem e esses projetos se fecham, essas portas se fecham. Louvo a Deus e toda a honra a Ele em primeiro lugar, porque tem nos dado desde o dia 9 de junho, quando nós colocamos, exato no dia 8, eu lembro que no dia 5 de maio, eu estava, para terminar o programa, eu estava exatamente aqui na sacada da minha casa, olhando para o céu, olhando para o bairro de Itaquarum, olhando para a BR-101, olhando para o bairro de Colinho de Laranjeira, olhando para Jacaraípe, quando no meu coração, só foi eu pensar, devia fazer algo diferente para Deus. Hoje, eu lembro assim, 3 anos atrás, quando o irmão falou de projeto, quando o irmão falou está a serviço do reino, quando eu lembro que exatamente, eu coloquei isso num pensamento e olhei para o céu e eu comecei a conversar como se tivesse alguém me dando resposta. Faz. Como eu poderia fazer? Eu não posso fazer. Testifiquei isso já diante desses mensageiros que eu falei que eu não poderia trazer a palavra, senão ficaria uma coisa do homem. Um programa do homem. Todo dia o homem está sentado ali falando. Só ele. Queria sim, para Deus fazer algo diferente. Quando Deus nos abençoou com o nome, quando Deus nos abençoou, quando os mensageiros aqui, provedores do programa de Jesus, esses que eu citei, os primórdios do programa, acharam que era uma bênção. E é uma bênção, porque nós começamos exatamente esse projeto, não para nos satisfazer o ego, não para nos fazer financeiramente, não para nos fazer, para ser conhecido, porque até então o projeto que Deus permitiu que fosse à frente, ele estava aqui, só no bairro de Itaquarum. Hoje, com as bênçãos de Deus e sob a proteção do teu Filho amado Jesus, nós estamos a mais de 60 comunidades dentro do município da Serra, porque o Senhor foi na frente, o Senhor dos Exércitos foi na frente, abrindo as portas. O Senhor permitiu que nós chegássemos até Planalto, o Senhor permitiu que nós chegássemos até Novo Horizonte, o Senhor permitiu que nós chegássemos até Central Carapina, o Senhor permitiu que fôssemos até Jardim Carapina, o Senhor permitiu que nós chegássemos até o bairro Palmeiras, o Senhor permitiu que nós chegássemos até Divinópolis. Hoje, pela honra e glória, através da Rádio Integração, ao qual o irmão Magno está dirigindo. O Senhor queria que nós fôssemos mais além, porque era a palavra dele que precisava de chegar às pessoas que têm sede da palavra, às pessoas que têm sede de cura, às pessoas que têm sede de ouvir aquilo que Deus quer tocar naquele momento, naquele dia.
E assim está o programa Falando de Jesus, de segunda a sábado, trazendo vários mensageiros, vários missionários, pessoas comprometidas com o Evangelho, para trazer uma palavra. Às vezes, o mensageiro que sai aqui hoje não fala com o mensageiro que vai estar aqui amanhã. Mas quando Deus quer confirmar o que o irmão falou hoje, e se faltou alguém de ouvir, ele traz a mensagem, talvez em outro, porque de Gênesis a Apocalipse, com certeza se encontra falando de Jesus, se encontra falando de Deus, se encontra falando da salvação, se encontra falando do pecado, se encontra falando das armadilhas de Satanás. Então o mensageiro traz a palavra. Reino de Deus. Este canal ao qual o Senhor nos concedeu. Começamos falando com rádio via cabo. O Senhor permitiu, com as bênçãos dele, que nós pudéssemos através de um site. Deus permitiu que nós pudéssemos abrir outro site. Deus permitiu que pudesse chegar a TV web. Deus permitiu que outras TVs chegassem até nós. Deus permitiu que hoje nós estamos numa rede, como nós falamos no início do programa, para abençoar e ser abençoado. Para que o próximo, que seja ele o meu inimigo, mas ele possa ouvir falar do amor de Deus, para que ele possa ter redenção, para que ele possa se arrepender, para que ele possa pedir perdão àquele que está do teu lado, até mesmo seu pai, sua mãe, seu irmão, que dentro de uma casa, se nós não orarmos a Deus, Satanás toma conta, coloca pai contra filho, filho contra pai, e assim sucessivamente. Este é o projeto de Deus. Programa Falando de Jesus. Rede Popular de Rádio e TV, agregado com outras emissoras, está a serviço do reino, quando alguém quer fazer o reino de Deus. Sabemos que poderíamos ter mais emissoras conosco, mas o coração ainda de muitos estão duro, porque não quer ceder o seu tempo, o seu horário preferido para anunciar o reino de Deus. Mas o Senhor trabalha, o Senhor cuida, e assim nós esperamos. Eu quero agradecer a Deus pela vida do irmão Tiago, o irmão ali, como é o nome? Enoque, né? Então agradecer o irmão ali que está presente, acompanhando o irmão Tiago. Amanhã, se assim Deus permitir, queremos estar de volta aqui com mais um mensageiro para trazer a palavra do Senhor. Mas eu quero, antes de tudo, antes de eu chegar aqui, convidar você amanhã a partir das 11 horas, pela fé, e também pela permissão e pela vontade de Deus, estaremos retornando lá em Planalto Serrano com o programa O Bom Samaritano, na hora do seu almoço. Então você que está em casa, pode acessar o site da redepopular.blog.br, você vai estar sentado na sua mesa, almoçando com sua família, você pode estar num restaurante, em qualquer lugar aí do município da Serra, você vai estar ouvindo a palavra de Deus, te ajudando na sua alimentação espiritual. Quanto mais nós propagarmos a palavra de Deus, mais estamos testemunhando que nós estamos servindo o reino dos céus, o reino de Jesus. Agora na Serra são 18 horas e 46 minutos, com certeza o irmão Paulo Sérgio, se estiver nos ouvindo, um abraço a ele, ok? Amanhã nós estamos lá ajudando os irmãos Tiago, irmão Paulo Sérgio, eles que são responsáveis pelo programa Bom Samaritano, e assim Deus quis, o dia não é meu, mas Deus permitiu, e a vontade, se for dele, amanhã nós estaremos lá, assim Deus permite, irmão, que nós sonhamos, que nós colocamos, mas a permissão ele já deu, mas a vontade vai ser concretizada dele amanhã. Se nós estivermos, é igualzinho nós estivermos aqui amanhã, com certeza Deus permitiu e a vontade dele vai ser, está estendido. E como os irmãos falam lá no programa Bom Samaritano, se permite, o irmão permite eu falar, está ligado no céu e está ligado na terra, tá certo? O programa Bom Samaritano tem exatamente esta fala. 18h47, a todos vocês uma excelente noite, e amanhã, a partir das 17h30, se Deus permitir, vou repetir, se for da vontade dele, mais uma vez, recebendo um mensageiro. Não vou anunciar para que Satanás não venha nos atrapalhar. O falar é do homem,
A permissão é de Deus, mas quando nós abrimos a boca, Satanás fica atento para atrapalhar aquilo que nós queremos fazer, principalmente para o reino de Deus. 18h47, até amanhã, se Deus quiser. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede.